Boa noite, queridos irmãos em Cristo. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco hoje e sempre e que nossos corações se tranquilizem. Eu acho que já se tranquilizou bastante depois de tanta coisa bonita, dessa preparação que a gente teve aqui, para a gente poder absorver um pouco desse trabalho que a gente está trazendo hoje, esse estudo para vocês. É interessante que eu não sei como é que procedem os palestrantes. Eu não me considero um palestrante, eu preparo um estudo e falo um pouco. Quando alguém me convida, eu então preparo alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo com o Despertar da Compaixão. E sempre acontece quando eu eventualmente faço o que a gente chama de palestra. Meus companheiros lá de Fort Myers me chamaram: Tchê, você agora está livre à noite, dá para vir um dia aí, dá, prepara alguma coisa para nós. E a gente fica sempre naquele drama: o que é que eu vou apresentar? Mas acontecem coisas interessantes na nossa vida que às vezes a gente não percebe, que a gente não se dá conta. E é bom que a gente fique ligado nas mensagens que a gente recebe. Então eu sempre que tenho que preparar um trabalho, é incrível, mas o título vem primeiro. E depois eu tenho que me virar e correr atrás do tema, o embasamento para estudar, para poder apresentar o trabalho. E eu começo o Despertar da Compaixão, vocês veem com essa metamorfose, né, que acontece com a borboleta. A borboleta linda, que ela tem aproximadamente 7, 8 dias de vida, ela passa por esse processo todinho para chegar àquela beleza que ela é ali. Ela começa com o quê? Ela começa com um acasalamento, claro, e daí ela coloca os ovos em uma planta chamada planta hospedeira, que fica ali penduradinho. Ela nasce uma lagarta, e depois da lagarta ela vira uma pupa, e em seguida as borboletas no dia certo saem voando, embelezando a natureza. É o casulo, a pupa, exatamente, a mesma coisa. É dialeto paraense isso aí. Mas o Despertar da Compaixão, a compaixão é alguma coisa muito parecida, eu entendi que é uma coisa muito parecida com esse processo da metamorfose, porque é um processo. Ninguém pode, de um dia para o outro, chegar assim e dizer: puxa, hoje eu tenho compaixão. Às vezes o cara diz: eu vou ter muita compaixão se eu ganhar na loteria. Oi? Fazer caridade. Melhorou? Melhorou, obrigado. Então, a compaixão é um processo. E é muito difícil a gente, em algum momento, dizer: a partir de hoje eu vou ser um cara que vou ter compaixão. Então, o que a gente vai mostrar para vocês aqui é um pouquinho disso, um pouquinho desse processo, e a gente fazer uma análise para ver onde é que nós estamos. Nem vou perguntar nada para ninguém, é só para a gente fixar nossos pensamentos nisso aí, que eu acho que é super interessante que a gente fique ligado nessa coisa da compaixão, o momento em que ela toma conta do nosso ser, ou pelo menos ela inicia. Acho que é muito interessante. Então, primeira coisa, se a gente observar, por exemplo, no nosso dicionário online, a gente vai descobrir que compaixão no dicionário significa sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia, e que desperta a vontade de ajudar e de confortar quem dela padece. É também um sentimento de piedade com o sofrimento alheio, sentimento de pena e dó. Em compensação, compaixão na visão espírita, vocês podem fazer uma comparação, é muito mais amplo, é interessante, a gente percebe a diferença. Ter compaixão é possuir entendimento maior das fragilidades humanas. A gente começa então a perceber, a gente começa a ter o entendimento da fragilidade humana. E quando nos tornamos mais realistas, menos exigentes e mais flexíveis com as dificuldades alheias. É difícil, é complicado. Muitos de nós têm muita dificuldade para entender o outro na sua dor. Porque as dores são as mais variadas. A gente tem tantos tipos de dores. Eu começo aí mostrando a vocês, para a gente fazer uma análise e pensar sobre isso.
Eu ali coloquei na parte de cima uma fazenda chamada Paraíso e aqui abaixo uma fazenda Solidão. É uma história, e é uma história de dois jovens que um dia conseguiram juntar algum dinheiro e compraram duas glebas de terra, uma do lado da outra. O que chegou primeiro conseguiu uma maravilha de uma fazenda, que elas eram exatamente do mesmo tamanho, lado a lado, mas uma tinha 2 lagos, ou seja, água em abundância, e a outra fazenda, que eu chamei de Solidão, não tinha água nenhuma. O sujeito que chegou primeiro e comprou a fazenda, com certeza tinha um pouco mais de dinheiro, e o outro pegou, digamos, a parte ruim da terra. Mesmo assim, começaram a trabalhar, e a Fazenda Paraíso com certeza progrediu muito mais rapidamente, porque a água era tudo, e a ideia era criar gado, bovino. E a Fazenda Solidão, o sujeito que comprou com muito sacrifício, teve que cavar poço, e todos os dias ele tinha que acordar muito cedo, levar no pasto, carregar latas e baldes de água para alimentar a manada dele. E assim a vida foi passando, e cada ano que ele se encontrava numa determinada na cidade onde havia uma festa, ele chegava com o vizinho dele e falava: "Ô vizinho, vamos negociar, vamos inverter a fazenda. Ela é assim, ela passa nessa estrada, eu fico com a parte de trás, você fica com a parte da frente. Aí eu vou ter água, eu te pago a diferença, eu já posso te pagar." "Ah, não vou falar nisso não." E os anos foram passando e todos os anos ele insistia. Um dia, depois de 40 e tantos anos, os dois já com 70 e algumas coisas nas costas, a vizinha da Fazenda Paraíso chegou com o marido e falou: "Ó, meu bem, eu vi falar que o nosso vizinho aí está muito mal. Ele tá ruim a situação dele. Ele não está muito bem de saúde, não. Estão falando até que ele pode desencarnar." "É mesmo? Pô, vamos lá fazer uma visita para ele." E aí esse casal saiu para visitar o senhor. Chegou lá, ele estava realmente moribundo na cama. E o dono da Fazenda Paraíso ficou muito penalizado com aquela situação. Disse: "Olha, meu amigo, inclusive eu tenho dar uma alegria para você." Ele falou: "Diga." "Olha, eu quero dividir a fazenda, eu quero que você fique com outra parte da fazenda. Vamos mudar o sentido da fazenda." Acho que o moribundo virou para ele assim, com muita dificuldade, com a voz cansada: "Para que eu quero a tua fazenda? Para que eu preciso de fazenda?" Então, a questão é: quanto tempo nós temos que esperar para nós fazermos ou para nós termos compaixão? Será que nós temos realmente que esperar 40 anos, 50 anos, ficar velho, para depois a gente decidir tomar alguma atitude? No momento que ele chegou ali, o sujeito já não precisava mais de nada. E esse trabalho que a gente fez, ele basicamente é em cima de frases soltas de um livro do Hamed e também da Joana de Ângeles, que eu peguei as frasezinhas para a gente discutir um pouco e conversar sobre elas. Aí, o Hamed diz que quanto mais compaixão tivermos pelos outros, olha bem a palavra outros, mais nossa visão de mundo se expandirá. Toda criatura digna tem como característica comum a compaixão. Então, quando ele fala em outros, ele não está falando seres humanos, ele está se dirigindo aos outros. E o que a gente vê aí, por exemplo, são 2 meninos, 2 rapazolas, tentando salvar um animalzinho que provavelmente iria perecer se não tivesse tendo a ajuda desses meninos aí. Isso aí, com certeza, é compaixão, não deixar o animal morrer. Aqui também, outra frase do Hamed, ele diz que ter compaixão é lembrar que a dor do outro poderia ser sua. A gente acha que a dor do outro é do outro, a gente acha que desgraça só acontece com o outro, a gente nunca acredita que nós possamos estar numa situação adversa e o nosso irmão está numa situação boa, que possa nos apoiar, nos ajudar. É reconhecer o sofrimento do próximo e ajudá-lo a superar um momento difícil. A compaixão está intimamente ligada à ação. Essa é a grande diferença entre
aquela primeira frase que nós vimos da definição da palavra compaixão do dicionário e a do pensamento espírita. Exatamente está ela na ação. Isso aí a gente sabe que é justamente o que a gente vê, por exemplo, com Jesus. Jesus era definitivamente um mestre, era um mestre da compaixão. E ele conta em muitas oportunidades parábolas em que a compaixão está presente, mas também muitas vezes Jesus mostra a compaixão ao vivo, ali para quem quisesse ver. A compaixão dele era incrível. E essa história que ele conta, vocês sabem, a parábola do bom samaritano, que está em Lucas 10, versículo 25 a 37. Ela é rica nisso aí, porque a gente sabe que essa história passam por ali, antes do samaritano, um sacerdote e um levita, dois seres que naquela época tinham uma preparação, digamos assim, espiritual muito avançada, muito alta. Em compensação, o samaritano, ele era considerado pelos judeus ortodoxos como um herege. Mas Jesus queria exatamente mostrar que não importa o que você é, o quão importante você é, o quão rico você é. O que Jesus queria realmente mostrar é que qualquer um, independente do seu status, independente do seu poder, independente da grana que você tem, você pode praticar a caridade. Então o samaritano acolhe esse homem, coloca no lombo do seu animal, que pode ser um burrico, um cavalo, não sei, um camelo, o que era. Mas o mais importante de tudo é que ele pegou aquele sujeito, levou para uma hospedaria, tratou dele, ainda deixou 2 dinheiros com o dono da propriedade e disse: cuida dele, que quando eu voltar, se houver alguma diferença você paga, eu te reembolsarei. Então, Jesus dá um exemplo fantástico de compaixão nessa passagem bíblica. Coloquei muitas fotos porque eu acho que isso aí ela evita se falar muito. A gente está no dia a dia observando na TV, principalmente nos informativos que a gente percebe, quem mora, por exemplo, em lugares onde tem pobreza muito grande, a gente também consegue perceber alguma coisa. Mas nós vemos, por exemplo, favelas, nós vemos nossos companheiros, nossos irmãos convivendo com lixões, nós vemos a destruição que uma guerra pode provocar. Nós vemos agora mesmo que o Geraldo citou, esse grupo de pobres irmãos que está caminhando em direção aos Estados Unidos, que a gente não sabe o que vai acontecer com eles ainda, mas a gente sabe que forças estão se mobilizando para impedi-los de entrar no país. Então, essas coisas todas estão todo momento, a fome, especialmente em países africanos, no Haiti, em vários lugares muito pobres. A gente está vendo também ali nossos irmãos dormindo ao relento, em condições subhumanas. E a gente está vendo ali dinheiro que é de alguma forma recuperado de roubos, atrocidades que são feitas por alguns irmãos que ainda estão muito longe da perfeição, talvez mais longe do que nós. Os assaltos que acontecem todos os dias. E Joana diz que escasseia na atual conjuntura terrestre o sentimento da compaixão, habituando-se aos próprios problemas e aflições, o homem passa a não perceber o sofrimento do seu próximo. A grande preocupação, gente, que a gente pode ter é a gente deixar de se indignar com o sofrimento. Porque a gente não pode ter compaixão se nós não nos indignarmos com o sofrimento das pessoas. Tudo isso aí são exemplos de sofrimento. Ainda tem os psicológicos, né? Tem aquele sofrimento que a gente tem com a convivência com as pessoas, aquelas que a gente ouve falar aqui no centro, que alguns irmãos têm necessidade, e por aí vai. Então nós não podemos nos permitir a banalizar, a começar a perceber o mundo como se isso aí fosse uma coisa natural, fosse uma coisa normal. Todas essas desgraças que a gente está vendo, elas definitivamente não são uma coisa normal. E o mais impressionante de tudo é que a gente muitas vezes olha para isso e a gente acha que a gente não tem nada a ver com isso. A gente não consegue perceber a nossa parcela de responsabilidade nesse conjunto de atrocidades que estão aí. A Joana também diz que, mergulhado nas suas necessidades, a gente fica alheio ao seu irmão,
às vezes resguardando-se numa couraça da indiferença, a fim de poupar-lhe soma de dores. Olha, eu morei no Brasil até 14, 15 anos atrás, e muitas vezes eu vi crianças se aproximando no meu carro. Às vezes a gente dá uma esmolinha, às vezes a gente não dá, às vezes a gente não tem um trocado, não quer dar, mas essa é uma situação corriqueira, essa é uma coisa que acontece todos os dias, todas as horas, em cada esquina do nosso país, em muitos lugares a gente vê essa situação. E muitos irmãos olham e falam assim, não vou dar esmola porque isso aí não vai servir, eu não vou dar esmola porque a mãe está ali no canto escondido esperando, bota o filho para trabalhar. A gente troca a possibilidade de colaborar por um julgamento que nem sempre é verdadeiro, que nem sempre é bom. Eu só conheço um cara, um dia que eu vi numa palestra, chama-se Divaldo Franco, que ele falou que ele não dava esmola nas esquinas. Mas será que a gente tem a capacidade ou a moral para dizer que o Divaldo estava errado? Só que o Divaldo complementa. Quando chega um irmão, ele não dirige, ele vive sempre com alguém dirigindo para ele, o irmão chegava e ele dizia, meu irmão, eu não vou lhe ajudar aqui, mas se você quiser, olha, passa aqui nesse endereço, dava um papelzinho com o endereço da Mansão do Caminho, que lá você vai ter todo o apoio, lá você vai ter toda a ajuda, lá você vai poder se alimentar. Olha só o Divaldo, são 60 e tantos anos já, da Mansão do Caminho, que na verdade no início nem era uma mansão, era uma casinha do caminho, mas que cresceu e hoje ela é a Mansão do Caminho. Então o Divaldo tem moral para dizer para uma criança ou para um adulto que vai interpelá-lo numa esquina que ele não vai fazer isso. Mas será que nós temos capacidade para fazer isso? Ou não seria melhor que a gente de alguma forma ajudasse, procurasse ajudar? É só questionamento para a gente fazer uma reflexão, para ver de que forma é que a gente pode agir, se a gente pode agir melhor ou não. Aqui, outra colocação da Joana também, ela diz que deixando de interessar-se pelos outros, esquecem-se deles e a vida social não vai além das superficialidades imediatistas, insignificantes. A gente viu uma criança com lábio leporino e eu tenho assim um chama com essas coisas de lábio leporino, fenda lábio palatal. Eu e minha mulher, uma época, trabalhamos com isso, né? A gente se sente muito sensibilizado com esse negócio aí. Mas eu garanto a vocês que nós tivemos tanto problema, porque se a gente levava uma criança dessa para a praia, para algum lugar, a pessoa via o filho se aproximar, tirava de perto, parecia que a criança era leprosa ou tinha alguma doença infecciosa. Não tinham capacidade de discernimento, de entender que aquela era uma criança que infelizmente ela estava ali, por alguma circunstância ela veio com aquele problema de nascença. Então, a preocupação das pessoas, elas ficam muito mais ligadas, especialmente se tem muito dinheiro nos iates, nas joias. Parece brincadeira aquela foto, o cara acendendo charuto com uma nota de $100, mas podem ter certeza que isso acontece. Entre a máfia, querem se mostrar. Imagina pegar $100, tanta gente passando fome, o cara queimar. E a gente vê ali também o carro do rico, né? Como é aquele carrão ali que eu nem sei. É uma Ferrari amarela linda e do lado um carrinho. Não é nem uma Brasília amarela, que é um Fusquinha amarelo que não vale lá muita coisa. Então ele mostra o carro do rico, o carro do pobre. Mas como falou até o Geraldo ainda agora há pouco, tem uma coisa só que é definitiva. Esse cara que é dono da Ferrari possivelmente vai naquele caixão lindão ali. E o cara dono do Fusquinha vai nesse simplesinho aqui. Mas eles não vão absolutamente levar nada desse mundo a não ser aquele que eles conquistaram através do Espírito. Não vão conseguir levar nada. Vão para o mesmo lugar, embora até o último instante possa ter uma aparência de que um vai ter mais do que o outro, porque foi embora num caixão maravilhoso. E aqui a Joana diz, empedernindo o sentimento da compaixão, a criatura avança para a impiedade e até para o crime. Sabe, é uma coisa assim, o processo, quando ele é quebrado, o processo do bem, quando ele é quebrado, ele nos leva a desvio de atitudes.
E quando nós nos desviamos do bem, daquilo que é correto, daquilo que é certo, o que acontece? A gente parte para o lado ruim, para o lado mal, o lado inferior. Que às vezes lá do outro lado a gente fez uma programação de vida e aqui qualquer coisa que aconteça, que mude a nossa vida, a gente parte. E essa mudança pode ser muito perversa, porque ela pode nos levar para a impiedade, tá? E até para o crime. Às vezes a gente vê, por exemplo, o camarada aqui é o maior bandido do morro, mas ele protege a população, ele faz isso. Não protege nada. Está matando nossas crianças, está fazendo um monte de coisa errada, ainda tem pessoas que acreditam que essa pessoa está fazendo de alguma forma algum bem. E a coisa não é assim. Então, as pessoas partem para o crime. E é aí que a gente vê quantas coisas não acontecem no nosso, especialmente lá no Brasil, que a gente, acho que a maioria de vocês está que nem eu, muito ligado nas informações que tem no Brasil, e a gente vê as pessoas saindo com dinheiro de suborno na cueca, na meia, se encontra mala de dinheiro em apartamento não sei de quem. Poxa, gente, os hospitais estão sucateados, está tudo caindo aos pedaços. E nós não temos nada a ver com isso. Nós não roubamos, mas a gente não pode ser omisso, a gente tem que ter um cuidado muito grande com as nossas atitudes, exatamente para a gente evitar esse tipo de coisa louca que fazem um mal tremendo a muitos dos nossos irmãos. A Joana também diz que, movimentando-se na multidão, o indivíduo que foge da compaixão, ele distancia-se de todos, pensando e vivendo exclusivamente para o seu ego e para os seus. Vocês percebem uma coisa interessante? Quando a pessoa é muito egocêntrica, é muito egoísta, e ela consegue poder, ela quer dinheiro. Quando ela tem dinheiro, ela quer poder. E quanto mais ela tem, mais ela quer. E quer ganhar cada vez mais. Tem dinheiro que na vida inteira dela ela não conseguiria gastar. Mas em compensação, o que acontece? As desculpas esfarrapadas que tem que deixar para os filhos, tem que deixar para, enfim, para quem fica, por neto, por bisneto. E por aí vai. E aqui a gente vê, a compaixão é o primeiro passo para a vigência ativa das virtudes morais, abrindo espaço para a paz e o bem-estar social. E, gente, eu falei o quê? Social. Desculpa, pessoal. O bem-estar pessoal. Que, na verdade, gente, a alegria que dá para a gente poder ajudar uma pessoa que tem dificuldade de locomoção, ou um companheiro que passou. Se alguém quiser me carregar para fora hoje, não tem nenhum problema. A oportunidade de praticar a compaixão. Tá certo. E um irmão nosso ali conversando com uma senhora, uma mendiga. Essas coisas nos dão uma alegria tão grande, sabe? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande com aquilo que a gente ensina, especialmente para os nossos filhos menores, para que eles cresçam munidos desse sentimento maravilhoso. Exemplo da caridade. Lá no Brasil usa muito a marmitinha, né? A quentinha, à noite. É. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Eu contei para a Regiane um dia que eu fiquei muito orgulhoso do nosso filho mais velho, o Augusto. Ele devia ter o quê? 15 anos, era, Regiane? 15, 16 anos. Eu cheguei contando para ela essa história. Porque eu estava lá em Cape Coral e fomos numa loja pegar uma roupinha lá para Maria, e eu sei que quando a gente viu, tinha uma senhora numa cadeira de rodas, que a senhora estava brava, e xingando assim, lá na cadeira de roda. Aí o meu filho se aproximou dela, o Augusto, disse: o que a senhora tem? Tá tudo bem com a senhora? Não, não tem não. Olha, meu ônibus está passando daqui a 5 minutos. Olha a distância que eu estou, não vou conseguir chegar lá. Aí ele, por isso não. Pegou a cadeira de roda da senhora, engatou uma terceira. Bum! Deixou a senhora lá na esquina, a mulher ainda olhou para ele: eu acho que você veio muito devagar. Ele contando.
Porque eu acho que eu perdi esse ônibus. De repente o ônibus aparece, aí a mulher foi embora, diz ele que nem agradeceu nem nada, mas eu digo, meu filho, o que você fez foi alguma coisa fenomenal, uma coisa fantástica, porque isso não é normal, sabe? Um garoto de 15 anos pegar uma senhora que não consegue se locomover, fazer aquele circuito lá em 3 minutos e conseguir-la colocar na parada do ônibus no horário. Nossa, eu fiquei muito feliz, sabe, contente, porque, gente, nós somos o exemplo. O que a gente pode para ajudar, para ensinar para eles, para que eles melhorem na vida deles, para que eles possam despertar compaixão no coração deles, não existe nada melhor do que isso. Caravana, os pais levaram as crianças. Exatamente. Eu nunca perdi jovens dos nossos trabalhos com jovens, no tráfico, nem para droga, porque começa a ver o sofrimento do externo e ver que é feliz, não tem o que reclamar, não tem, com a nossa garotada aqui, não tem rebeldia. O cara abre a mente, fica inteligente, começa a perceber. Com certeza. Somos felizes, né? E a Joana também diz que o individualismo ela é a grande barreira face à sua programação doentia, estabelecida nas bases do egocentrismo, que impede o desenvolvimento das colossais, olha bem, potencialidades da vida jacentes em todos os indivíduos. Ou seja, não tem desculpa, gente. Todos nós temos essa capacidade de exercitar a compaixão e de trabalhar a compaixão apropriadamente. Mas, infelizmente, a nossa programação é egocêntrica. A gente tem que ter muito cuidado com isso para a gente deixar um pouco o egocentrismo de lado e trabalhar essa questão. Eu coloquei essa figura do leão aí e do ratinho porque eu já contei para vocês, eu adoro história, minha mãe me contava muitas histórias. Isso aí é uma fábula muito interessante, a do leão e do ratinho, porque quem não conhece essa história, eu conto rapidinho. O leão era poderoso, rei das selvas. Passa um ratinho perto dele, ele engata a unha no ratinho, prende o ratinho pelo rabo e começa a tirar sarro com o ratinho, fazer gracinha. O ratinho desesperado, ele dizia que ia comer o ratinho, disse, vou comer você, você não cabe nem no meu cariado. Aquelas coisas, né, fazendo um bulizinho com o ratinho. E o ratinho olha para ele e diz, seu leão, eu sou muito pouca comida para o senhor, eu não sirvo para muita coisa, por favor, me libere. Eu prometo que um dia, se o senhor precisar de mim, eu estou disposto a lhe ajudar. E contava a minha mãe que o leão deu uma gargalhada, né? Poderoso, presunçoso. Você me ajudar? Eu quero ver isso. Soltou o ratinho foi embora. Não muito tempo depois, o ratinho está passando na floresta, houve aqueles urros ensurdecedores e ele chega e vê o leão que caiu numa armadilha de caçadores e está ele ali no meio daquela rede, preso. E o ratinho cumpriu a promessa, foi lá e roeu toda aquela rede e o leãozinho pulou de lá de dentro do buraco e foi embora e se salvou. Essa história, eu passei muitos anos, que eu era muito criança, para entender a profundidade dela. Mas eu acho que o importante dessa fábula é que a gente nunca acha que pode ser socorrido por alguém que nós julgamos inferiores a nós. Isso não é verdade, porque nós definitivamente não somos melhores do que ninguém, não somos maiores do que ninguém. E qualquer um irmão, por menor que ele seja, ele pode fazer a diferença em nossa vida, tranquilamente. E aqui a gente cita novamente Jesus, né? Olha só. A Joana diz que a compaixão auxilia o equilíbrio psicológico, por fazer que se reflexione em torno das ocorrências que atingem todos os transeuntes da experiência humana. E eu coloquei aqui transeuntes de propósito, porque quase todos os dias a gente esquece que a gente é um transeunte, a gente está aqui de passagem. Então nós temos que aproveitar todas as oportunidades, ou pelo menos quase todas, que surgem na nossa porta, que surgem na nossa frente, no nosso caminho, para a gente poder praticar essa bendita compaixão. Jesus era um mestre nisso. Ele estava aí à margem do lago de Genezaré, o que aconteceu? 3 dias, já dizia a história, que ele estava 3 dias aí. Jesus sentiu que a multidão estava com fome. Fala-se em torno de 4.000 pessoas que estavam aí com ele.
e todos com fome, e os apóstolos já preocupados com aquilo. Então Jesus fala, ó, o que é que nós temos para comer? Trouxeram para ele o quê? 5 pãezinhos e 2 peixes. E conta-se, né, que a Bíblia confirma que Jesus alimentou essa multidão. Os católicos consideram isso como um milagre. Kardec tem uma ideia um pouco diferente, né, que ele acreditava que Jesus alimentou espiritualmente esse pessoal todo, mas alimentou. E outros autores acreditam até que foram, como é que a gente... Materialização, exatamente. Que foi materialização que Jesus fez, porque conta também que sobraram alguns cestos e que Jesus também, para proporcionar a economia, disse que se recolhesse o que sobrou. Então, deve ter sido uma festa nesse dia, mas foi uma festa de generosidade do Mestre, porque ele sabia que ele podia auxiliar daquela forma todas aquelas pessoas. E aqui não podia faltar, né, o nosso querido Chico. A Joana diz que, mediante o hábito da compaixão, o homem aprende a sacrificar os sentimentos inferiores e também a abrir o seu coração. Porque quando a gente sacrifica os sentimentos inferiores, a gente está fazendo alguma coisa boa, a gente com certeza está abrindo o nosso coração a muitas coisas boas, a paz, a tranquilidade, enfim, ao amor. E o Chico, que a frase é dele, não é uma frase psicografada, ele dizia, quando alguém lhe ofender, não responda da mesma forma. Apenas sinta a compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte. Olha só que visão. Nossa Senhora! Este homem era realmente inacreditável, o pensamento dele, a pureza dele de coração. Pouco importa se o outro beneficiado pela compaixão não a valoriza, nem a reconheça, ou sequer venha identificá-la. O essencial é o sentimento de edificação. O júbilo da realização, por menor que seja, naquele que a experimenta. Gente, nós temos essa experiência todo dia na nossa casa. Fala com o filho, ele mete os dedos no ouvido, tá vendo ali? Alguns não fazem isso, né? Não gostam de botar o dedo no ouvido, mas entra por um lado e sai pelo outro. É complicado. Mas o grande problema, sabe o que é? É que a gente fica aborrecido porque a gente quer o reconhecimento pelo bem que a gente fez, por ter chamado a atenção, por ter dado um conselho. E a coisa não funciona assim. Porque muitas e muitas vezes os desafetos vêm para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, o nosso chefe, nossos amigos, eles vêm para nos testar. Não é à toa que eles vêm conviver conosco. Ninguém aqui está convivendo com ninguém à toa. Com certeza nós temos laços profundos que nos ligaram já de outras encarnações. E aí o Cícero, que viveu, acredito, 400 anos por aí, 300, 400 anos antes de Cristo, dizia que o maior inimigo da sociedade é o ingrato. Mas é um problema do ingrato. É inimigo de todo mundo, mas é ingrato. Não é um problema nosso. Nós, como espíritas, definitivamente temos que fazer a nossa parte. E com a nossa parte é a gente trabalhar para expandir o nosso sentimento e dar significação à vida. Esse é o nosso papel como espíritas. Quando a gente é capaz de participar dos sentimentos alheios, os próprios não parecem tão importantes e significativos. Vocês já viram esse tipo de gente, que é muito interessante, que às vezes a gente chega com o irmão e diz, pô, meu irmão, estou com uma dor de cabeça. Ele diz, rapaz, tu nem sabe, olha, eu tenho um problema renal tremendo, olha, eu estou sofrendo há tantos dias com isso. Então a pessoa começa já a criar um problema para deixar transparecer que o sofrimento dele é maior do que daquele companheiro que fez uma queixa eventual, que está sentindo uma dor de cabeça. Então, a gente tem essa capacidade, às vezes, sabe, de não querer aceitar e não participar, ou ajudar um companheiro que está tendo um sentimento, porque nós achamos que o nosso é pior do que o dele. Terrível.
Repartindo a atenção com os demais, desaparece o tempo vazio para lamentações pessoais. Olha só. Aqui a gente vê e a gente sabe que nós não temos como fazer todas as coisas sozinhos. Nós temos dificuldade sozinhos. E muitas vezes o nosso egoísmo não permite que a gente peça ajuda, peça a colaboração das pessoas para poder resolver um problema de uma forma. Eu tenho uma história pessoal que eu acho assim muito interessante. Eu, quando saí do Brasil, eu tinha deixado a minha casa para vender e eu tinha um monte de coisa dentro da casa. Praticamente tudo que a gente tinha no Brasil ficou dentro da casa. Era uma casa boa, eu tinha muitas telas, eu tinha muita coisa. Eu sempre fui um cara muito caprichoso. Eu e a Regiane, a gente cuidava bem da casinha, sabe? E ficou tudo para trás. Quase tudo. Nós doamos algumas coisinhas, a gente ia embora. E meu irmão, quando mudou para Manaus, ele perguntou, o que eu faço? Eu digo, a casa está vendida, leva tudo para aí, leva tudo. Aí meu irmão falou para mim, olha, Etienne, eu estou precisando, rapaz, de uma ajuda tua aí. O que é? Não, porque eu vendi a casa, mas o valor não bateu. Agora eu estou comprando uma casa em Manaus. Eu preciso que tu me ajude com uma pequena diferença aí, tá? Pô, não. Quanto é? Tanto. Pá. Eu dei o dinheiro para ele comprar a casa. Gente, eu passei 6 anos depois que eu cheguei aqui sem ir no Brasil. Eu notava meu irmão muito estranho assim quando eu falava com ele. É bem mais novo do que eu, é o irmão mais novo que eu tenho. Não está assistindo, não, né? Espero que não. Vai entregar. Aí foi muito interessante, porque a minha chefa nessa época é uma pessoa que eu quero muito, muito bem, gosto muito dela lá em Fort Myers. Foi minha chefa durante quase 5 anos. A gente trabalhava junto, na verdade, né? E ela... você está indo para o Brasil? Eu digo, estou indo agora, tal dia. Que legal, puxa vida. O que está te afligindo? Tu está com uma cara estranha, falou para mim. Eu digo, olha, acontece, né, que eu não vejo meu irmão há tanto tempo, sabe? E eu noto que ele está tão assim estranho comigo quando eu converso com ele. Mas por que tu acha que é isso? Eu digo, é porque toda vez que ele conversa comigo, ele fala num tal do dinheiro que eu devo para ele. Eu falo, deixa isso para lá. Olha, gente, compaixão é uma coisa interessante. Eu recebi uma lição na minha vida, que eu jamais vou esquecer, eu estou contando aqui para vocês. Essa minha chefa, ela não é espírita, ela não é católica, ela só acredita em Deus. E ela chegou comigo, ela me chama de Eti. Eti, é lá de Natal. Eti, é o seguinte, posso te dar uma ideia? Pode. Teu irmão deve estar preocupado, porque te deve, todos esses anos não pode te pagar. Chega lá com ele e fala assim, meu irmão, você não me deve mais nada. Esquece. Nunca mais eu quero que você me fale nesse assunto. Porque já passou tanto tempo, você fez o que você tinha que fazer e eu não estou necessitado disso. Fiquei olhando para a cara dela. Porque eu sei que eu não iria fazer isso, gente. Eu sei que eu não iria fazer isso. Eu ia lá com ele, ia encontrar, confraternizar, eu não ia tocar no assunto, mas esse troço ia ficar pendente na minha vida. E eu, então, fui a Manaus. Quando cheguei lá, ele foi me apontando as caixas. Olha, essa caixa, tinha um bocado de coisa morfada, tanta caixa, tanta coisa. Meu Deus, que trabalho eu dei pro meu irmão. Fiquei até com remorso, com tanta coisa espalhada naquela casa. Eu falei, eu queria falar uma coisa contigo. Que é? Senta aqui, vamos conversar. Olha, tem umas coisas que eu quero sim. Eu tenho umas pinturas aqui que são muito queridas, foram um presente que eu ganhei. Tem umas pinturas psicografadas que até Valdeli Salum, Geraldo conhece. Valdeli Salum pintou, uma especialmente para mim. Outra foi um pintor mineiro que pintou através do Aleijadinho. Uma coisa linda. Eu vou levar isso. Peguei os 5 quadros, separei. Tá aqui, olha, isso aqui é o que eu quero. O resto, meu irmão, tu faz o seguinte, doa, vende, faz o que tu quiseres com tudo isso, porque a próxima vez que eu vier aqui na tua casa, eu não quero mais ver isso, e se estiver na tua casa é teu, tá bom? E outra coisa,
nunca mais na tua vida me fala sobre aquele dinheiro que tu me deves. Que, cara, tu já fizeste tanta coisa para mim, tu és meu procurador, tu já me ajudaste tanto, que se eu tivesse que pagar alguém para fazer isso, eu acho que eu estava te devendo há muito tempo. Olha, gente, nosso relacionamento assim mudou, as nossas conversas passaram a ser outra, simplesmente porque eu tomei uma atitude, a minha compaixão foi provocada. Graças ao bom Deus, eu aceitei a provocação e fiz. Mas eu tenho plena convicção que se eu não tivesse ouvido dela, não tivesse me dado aquela bicuda no traseiro, eu jamais teria feito isso aí, sabe? Uma coisa fantástica. E a Joana nos diz, desenvolve esse sentimento de compaixão para com teu próximo e compadecendo-te das suas limitações e deficiências, cresce em ação em rumo ao poder, ao grande poder. O que a Joana está dizendo para nós aqui é muito simples. Se nós tivermos compaixão, nós estamos simplesmente diminuindo a nossa distância do Criador. Nós estamos diminuindo, nós estamos chegando mais perto dele, o que é muito difícil se a gente não tiver essa prática. Ela diz também que o grande pecado que ocorre nos dias atuais, entre os povos e raças, e da mesma forma em todas as áreas do relacionamento humano, é a indiferença e a insensibilidade com a condição aflitiva dos seres humanos. A gente olha para essas carcaças aí, gente, muitos de nós aqui nasceu, claro, praticamente todos nós aqui nascemos depois da Segunda Grande Guerra Mundial, mas nós sabemos o que foi o Holocausto. Nós temos ideia do que é isso, sabe? Só que a gente acredita que essa guerra que a Alemanha começou foi porque o Hitler era um cara muito perverso, não há dúvida disso. Mas as guerras elas não começam entre o Trump e o presidente da Coreia do Norte brigando os dois, não. As brigas, as guerras, elas começam dentro do nosso lar. A gente não tem consciência, a gente não tem ideia de que isso é possível. Mas quando nós temos um lar desarmonizado, quando nós brigamos, provavelmente nós vamos ter sintonia também com pessoas desarmonizadas. Vamos ter muito problema. E isso pode multiplicar. Você sai da tua casa, para o seu vizinho, para a tua comunidade, para o teu bairro, para a tua cidade, para o teu país. E a prova disso, sabe o que é? São países divididos. Hoje mesmo nós temos um Brasil dividido, cheio de problemas. Por quê? Porque tem corrupção, tem isso. A gente é a nossa participação. Quantas pequenas corrupções nós não fazemos na nossa vida, quantas pequenas coisas erradas nós não fazemos, e nós estamos acreditando que nós estamos certos. O espírita, eu acho que ele tem uma responsabilidade enorme na vida, muito grande, porque é muito complicado alguém apontar o dedo para ti e dizer assim, tá vendo? Espírita, olha aí o que ele está fazendo. É complicado. O ideal é que alguém possa apontar o dedo para nós e diga, está vendo só? Olha o que esse cara está fazendo. Ele é um espírita. Nós, com certeza, teremos muito mais orgulho de ser espíritas, de sermos cristãos, se nós começarmos nossa mudança de atitude e começarmos a trabalhar a nossa compaixão para a mudança do mundo. Aí, é uma figura interessante, né? Que é essa frase do Evangelho segundo o Espiritismo, está em A Piedade. Deixai o vosso coração se comover diante das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Olha só, é uma forma de caridade, é uma forma de compaixão. E a gente vê um animal aí, que trabalha para o K9, que isso aí, vocês devem saber, são os cães farejadores, aquele que ajuda os profissionais a encontrar drogas, encontrar armas, encontrar munições, e tem trabalho principalmente nos portos, nos aeroportos. E essas pessoas, esses cachorros, esses cães, eles vivem muito tempo em companhia de uma determinada pessoa, eles criam afeto por ele. E o que a gente vê é uma coisa maravilhosa, é a compaixão de um animal para com um ser humano. Muitas vezes a recíproca não é verdadeira, me creio. Outra coisa também a gente pensa que não tem a ver com compaixão,
mas é a gente ajudar muitas vezes a proliferação da maledicência. Isso é tão comum que você não pode imaginar. Na casa, com os amigos, com os parentes, dentro do centro espírita, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A proliferação da maledicência. Quando alguém chegar e disser assim, sabe da última? Não, peraí, nem me conta. Porque com certeza a pessoa já vem mal intencionada, já está querendo falar mal de você ou de alguém que você conhece. Então nós temos que ter um stop, temos que dar uma paradinha nessa maledicência para que a gente não continue proliferando o mal no mundo. Isso também é compaixão. Compadece-te da tua família, do amigo e do irmão em Cristo. O que é o irmão em Cristo? Somos todos, é toda a humanidade. Por que nós vamos ter preconceitos com pessoas, ou porque é negra, ou porque é gay, ou porque é isso, ou porque é aquilo? Nós não podemos fazer isso nunca. Essa é uma forma da gente estar igualzinho àqueles que não acreditam em absolutamente nada. E nós, como espírita, temos a obrigação e temos o dever de nos melhorarmos, como disse no capítulo anterior, para a gente estar mais próximo do Pai. Meus irmãos, eu encerro, como eu gosto de encerrar, com uma história. A história de um cara muito querido, querido com certeza por todos nós, e que foi o símbolo da amorosidade no nosso Brasil. Chico Xavier. Chico Xavier é indescritível. São tantas histórias, tantas coisas, e tantas mensagens, tantos livros, tantas coisas maravilhosas que ele deixou. Mas o Chico deixou uma coisa muito melhor do que tudo isso, que foi o exemplo. O exemplo de amorosidade, o exemplo de compaixão. O Chico, uma época, ele tinha 2 ternos. Um terno mais novinho e um terno mais velhinho. Quando ele ia assim para o centro, ele botava aquele terninho caprichado dele. E nessa noite ele saiu para o centro com um terninho caprichado, bem bonitinho. Deixou o terninho velhinho no guarda-roupa. Quando ele chegou em casa, ele já viu aquele zum, zum, zum lá, aquele rumor. E alguém falou, Chico, olha, entrou um cara aí e levou teu terno. Ah, levou meu terno. Puxa, que pena. Mas tudo bem. Mas Chico, não vai fazer nada, cara. Não, deixa para lá o terno. O Chico não queria saber de confusão. Não quero saber do terno, deixa o terno para lá. Aí um vizinho conta para o outro, para o parente, daqui a pouco estava aquela zum, zum, zum na frente da casa dele, e todo mundo falando, ó, Chico, ladrão sempre volta ao local do crime, que o criminoso sempre volta ao local do crime, esse cara vai voltar aqui, vai roubar teu outro terno. Olha só a confusão que estavam criando. E o Chico então disse, gente, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso para lá. E o pessoal, não, vamos fazer o seguinte, eu vou tomar conta da tua casa hoje à noite. Olha. Aí o Chico disse, vamos fazer o seguinte então, deixa que eu durmo muito tarde, eu mesmo tomo conta, vou ficar atento. Não se preocupe não, tá? Dispersou o povo lá e o Chico foi dormir lá, dormiu. Mais tarde, o Chico devia estar com o olho aberto, outro fechado. O cara entrou de novo no quarto do Chico, foi lá, pegou o terno novo do Chico e levou. Aí quando foi no outro dia de manhã, caíram em cima do Chico, né, coitado. Bem, isso passou, todo mundo esqueceu a história. Alguns anos depois, tipo 4 anos depois, o Chico está no centro lá fazendo os trabalhos dele, chegou um senhor e disse assim, Chico, eu preciso muito falar com você. Aí ele disse, pois não, você me espera ali, que assim que eu acabar os trabalhos eu vou lá ter com você. Tá bom. Chico foi falar com ele. Quando chegou lá, ele disse, pois não, meu amigo, Chico, eu queria pedir perdão para você. Eu queria também te agradecer. Aí o Chico olhou e disse, pedir perdão? Eu não sei porque eu tenho que te perdoar, não tenho nada para te perdoar. Chico, você lembra do terno que foi roubado seu? Roubaram um terno, depois roubaram outro? Lembro. Fui eu, Chico. Aí o Chico disse, poxa, foi você. E como é que você está? Chico, é por isso que eu venho te agradecer, te pedir perdão, te agradecer. Porque depois que eu saí da sua casa, eu virei outro homem. Eu virei outro homem. Hoje eu sou casado, tenho uma filha, tenho meu trabalho. E eu sei que chegou o momento de eu te contar essa história e de te agradecer por isso.
Aí o Chico se abraçou, fizeram aquela festa lá, ele foi embora. Sabe o que é que Chico fez? Escreveu um bilhete e botou no bolso dele. E o cara disse, esse bilhete foi que mudou a minha vida, Chico. Ele simplesmente escreveu o seguinte no papel que estava no bolso do terno. Vai com Deus, meu irmão. Agora, vocês imaginem se o Chico tivesse dado corda para a turba que estava querendo pegar o ladrão, tivessem pego o ladrão, tivesse dado uma surra no ladrão, onde é que esse homem estaria? Então, meus amigos, eu sei que para mim, com certeza para alguns de vocês, é muito difícil a gente chegar perto dessa compaixão que o nosso Chico deixou de exemplo para nós. Mas eu peço a Deus que todos nós possamos um dia chegar lá. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe.